Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Contrafogos. E esse último episódio da segunda temporada, que em meio ao caos do segundo semestre de 2025, continua firme e forte. Hoje aqui com uma dinâmica um pouco diferente que vocês estão habituados. Normalmente é a professora que apresenta o episódio e eu, juntamente com outros alunos, colegas, participamos com perguntas para os convidados. Só que dessa vez a nossa entrevistada será a própria professora Alexandra, que virá para conversar um pouco com a gente sobre o seu livro, A Universidade em Seus Críticos, uma história intelectual do anti-intelectualismo. E junto comigo para fazer essa entrevista, o Arthur Varreiras, que é doutorando do programa de pós-graduação em História da UERJ. Ale, seja muito bem-vinda à série de entrevistas que você criou. E para começar, eu vou fazer uma breve apresentação da senhora. Enfim, bom, a professora é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, situando-se na linha de cultura visual, História Intelectual e Patrimônios. Atualmente é professora adjunta do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de contemporânea, e professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História, também da UERJ. Integra o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino, o LPPE, do IFCH, também da UERJ. Coordena o projeto para a docência As Mulheres e a Universidade, ampliando os olhares contemporâneos da história intelectual, que conta com 5 bolsistas de graduação. Projeto de extensão Memória Institucional e Historiográfica do Departamento de História da UERJ, junto com bolsistas, duas bolsistas agora no momento, e o projeto de pesquisa A Universidade e seus Críticos, uma história intelectual do intelectualismo, integrado por 3 bolsistas de graduação e por discentes do PPGH. Atualmente é coordenador do bacharelado em História, além do grupo de pesquisa Intelectuais e Intelectualidades. De novo, Ale, muito bem-vinda ao podcast, à entrevista, ao programa de entrevistas que você criou. E para começar, então, essa rodada de perguntas, falar um pouco mais desse livro, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal ali. Porque é o seguinte, parece que tudo que vem de 19 para cá, que é quando você ingressa na UERJ, enfim, o grupo de pesquisa, as bolsas, os projetos que você cria com os bolsistas, ele também deriva dessa história que você tem com esse livro. Então, para começar um pouco, situa a gente sobre a história desse livro, fala um pouco como surgiu a ideia, de onde surgiu essa vontade e, de fato, se tudo que vem depois disso deriva desse grande projeto que é esse livro, uma história intelectual do anti-intelectualismo. Obrigada, João. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Arthur. Primeiro, é, enfim, eu acho que a satisfação de poder falar do livro com vocês, ela tem um pouco a ver com a própria história do livro, né? Então, assim, é, conforme o João apresentou, né, eu defendi o doutorado no fim de 2018, na Unicamp, e o doutorado era sobre a história da Universidade Argentina, botando assim em termos muito genéricos, né? E aí depois, quando eu ingressei na UERJ, no concurso de História Contemporânea, digamos que eu, enfim, retirei um pouco a parte da Argentina e fiquei com a parte da universidade. Então, acho que o que conecta o resultado do livro com o trabalho de média duração é o tema da universidade. No entanto, a ideia para o livro, ela surge de um contexto que eu acho que provocou, em muitos de nós, diferentes reações, né? Então, por um lado, um contexto mais amplo, por outro, um contexto mais pessoal. Do ponto de vista mais amplo, eu começo a pensar nesse livro em 2019, ou seja, né, ali naquele momento, com o Bolsonaro recém-eleito, etc., e começo a perceber que uma parte importante, digamos assim, do campo acadêmico, né, parecia não entender por que raios as pessoas tinham hostilidade em relação aos acadêmicos, etc., né, e se comportavam como se não entendessem, digamos assim. Então, na verdade, a primeira motivação, assim, era a surpresa diante da surpresa de parte dos meus, enfim, né, na época, colegas, doutorandos, eventualmente professores, que parecia que era a primeira vez que ouviam falar do fato de que a sociedade tinha certa relutância, não só em financiar, mas também, enfim, né, em admitir, digamos assim, a existência de intelectuais, etc. Então, me chama a atenção essa surpresa, me parece um pouco inocente, mas o livro toma forma quando eu entrei como professora substituta na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e aí eu comecei a pensar, na verdade, a ideia inicial era fazer uma história, digamos assim, em paralelo com o Jorge Luiz Borges escreveu a História Universal da Infâmia, né? A minha ideia era escrever uma espécie de História Universal da Picaretagem. A ideia era pegar pequenas seitas e tal, que eu achava isso muito interessante,
Mas aí, aos poucos, né, um pouco pela contingência da minha vida pessoal, um pouco pela contingência da demanda da política, né, eu modulei essa ideia da universidade, que começa, na verdade, né, com a universidade e seus críticos. Porque a minha ideia enfim, né, como diria o Bourdieu, a ilusão é um negócio que todo mundo tem em algum nível, né? Então, eu também participei no início dessa surpresa, né? Então, a universidade e seus críticos colocaria as duas coisas em oposição, né? Então, somos nós aqui produzindo conhecimento, defendendo conhecimento, essas coisas todas, e o pessoal lá fora atacando o conhecimento na medida em que nos atacavam, né? Como se a gente se associasse de modo inerente, de modo óbvio, com a defesa do que há de bom, portanto, os nossos críticos, enfim. Essa é uma visão tosca, simplificada da realidade, mas ela não é simples de dissolver, né? Então, a ideia um pouco do caminho do livro era justamente, acho que esse é o grande ponto, né? A universidade, a mudança do E para o EM, vem daí, né? Ou seja, de pensar que não é uma oposição simples que a gente pode lidar simplesmente, enfim, né? Não é como se a ignorância fosse uma molécula que entrasse em contato com a realidade e explodisse, então o problema está acabado, né? Então, eu acho que também, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas aí, para finalizar essa resposta, João, eu acho que, claro, né? Então, a ideia do livro surgiu em 19, 18, 19 ali. Aí, durante 19, eu fiquei na UFTM, saí de lá em agosto, e aí comecei, né, enfim, a jornada de prestar concursos, fui parar na UERJ, aí quando eu fui para o Rio de Janeiro era pandemia, e aí, enfim, na pandemia cada um ficou maluco do seu jeito, né, e eu fiquei do meu jeito, fiquei sentada na frente desse notebook, escrevendo, estudando, enfim, e aí esse livro foi ganhando forma, mas certamente, né, a entrada na UERJ e depois a consolidação dos projetos, muitos dos quais a gente faz junto, ele deu uma forma final, né? Porque tem ainda partes do livro que foram escritas a partir de experiências em sala de aula na UERJ, de leituras com o nosso grupo de pesquisa. E eu acho que todos os projetos, né, que, eu não sei, não diria que derivam do livro, né, mas que encontram no livro uma das suas formas, eles têm no horizonte pensar sobre a universidade. É isso que conecta a todos eles, né? Então, acho que é isso. Perfeito, Alexandre. Eu vou entrar aqui então agora com a minha primeira pergunta e eu já vou partir de um ponto que tu falou que eu acho que em certo nível me chamou a atenção. Tu mencionou que esses críticos da universidade, eles nos atacam e por nos atacar, e ao nos atacar, tu já usa esse nos, ou seja, tu se coloca como um membro da pessoa, do grupo que está sendo atacado. Então, acho que é interessante também se situar você mesmo enquanto autora, como é que você sente a sua produção como um produto dessa coisa que você está analisando que está sendo atacada. Poxa, Arthur, pergunta excelente, né? Mas assim. Eu acho que, bom, primeiro que assim, né, o que eu entendo, eu acho que, bom, eu vou recomeçar a resposta. Eu acho que o primeiro ponto, e não só para mim, né, enfim, para qualquer ator posicionado nessa conversa, nesse jogo, nesse universo, que tem um pouquinho de autoconsciência, é entender que você participa de maneira sempre ambígua, sempre dúbia, né? Enfim, não basta, quer dizer, não basta entrar no jogo, as posições são flexíveis, são dinâmicas, envolvem vários tipos de questões. Então, assim, acho que o primeiro ponto é ter autoconsciência de que por exemplo, uma vez passando num concurso ou se tornando professor, você não se torna imediatamente parte, né? Quer dizer, o espírito de corpo é uma coisa que vem às vezes antes, às vezes depois, às vezes nunca vem, e às vezes você vem e repele, né? Porque você, enfim, por algum motivo. Então, assim, eu acho que eu não, um esforço, né? Não me ver pessoalmente atacada, nem nada do tipo, né? Mas esse é um esforço de método, quer dizer, eu não sou eu exatamente, né? Eu sou mais minhas circunstâncias. Quer dizer, eu sou eu aqui falando com vocês, eu real, né? Mas o eu que escreve, que publica sobre determinado assunto, que sustenta determinada posição, em certo sentido, não que eu deixe de ser eu, né? Mas eu preciso conseguir assumir metodologicamente um eu mais, para usar os termos do Bourdieu, um eu mais epistêmico, ou seja, um eu que pensa a minha posição. Nesse sentido, eu acho que eu, sendo institucionalmente jovem, estou numa posição não mais fora do que dentro, mas suficientemente ambígua, a ponto de poder perceber certas dinâmicas, perceber que eu faço parte delas, perceber as que eu quero fazer parte, né? Então, assim, eu acho que eu não me vejo como a pobre acadêmica sendo atacada, não acho nada disso, assim, acho que isso enfim, isso é mais parte de um delírio egóico também que a gente constrói eventualmente do que propriamente da realidade. Eu acho, sim, né,
que nós, enquanto intelectuais, eventualmente temos vergonha de assumir essa etiqueta, né, o modo como somos lidos, mas que também a gente participa um pouco da construção desse personagem, né, no jeito, enfim, no estilo de vida, nos lugares que a gente mora, nas comidas que a gente come, nas bebidas que a gente bebe. Então, assim, eu acho que uma coisa é dimensionar um pouco esse ataque de fora, né? Não se colocar também como vítima de uma situação, ah, mas eu não posso falar, não, né? Pode, estou falando, estamos falando, etc. Mas eu acho que tem uma outra maneira de olhar isso, essa coisa de quem está sendo atacado, quem ataca, etc. Que bom, a gente precisa de anticorpo, né? E os nossos, e aí é uma situação curiosa, porque quem vai fazer a crítica do acadêmico em geral, também é o acadêmico. E eu acho que aí a gente precisa funcionar como anticorpo. O que eu quero dizer com isso? É uma dose pequena, que não vai matar ninguém, mas que ajuda a gente a criar uma certa, enfim, como se a doença fosse a falta de autoconsciência profissional, eu acho que esse anticorpo seria em algum nível um pouco de provocação a respeito dessa fronteira muito instável entre o eles, o fora e o dentro, né? Entre o eles e o nós. E eu acho que um tema como esse, caso eu tenha conseguido fazer, enfim, de maneira satisfatória, eu possa vir a fazer, porque eu vou continuar tentando, né? Eu acho que um tema como esse tende a provocar não críticas abertas de dentro do campo, né? Mas uma certa dois tipos de ataques. O primeiro é assim, mas você não acha então que você está contribuindo para o ataque aos acadêmicos, porque você expõe os acadêmicos nos seus modos de ser, enfim, etc. E aí me parece que não, né? Primeiro porque, enfim, esse é um livro acadêmico, escrito para acadêmicos, e que, caso seja lido por alguém, provavelmente vai ser lido por um acadêmico, né? Então, não, eu acho também que seria um delírio de grandeza, assim, falar, nossa, essa ideia, né? Enfim, não acho que seja isso. Por outro lado, eu acho que tende a provocar algum desconforto, caso seja lido por alguém disposto, né, a pensar sobre isso, porque, enfim, né, porque não separa exatamente os atacantes dos atacados, né? Quer dizer, muitas vezes a gente é constrangido pela realidade do financiamento, dos baremas, dos editais, a gente é constrangido a tomar posições, a defender posições que a gente, na verdade, não acha correto, porque a gente vai jogando o jogo e etc, né? Então, nesse sentido, pode expor algumas dinâmicas, mas me parece que uma coisa visível é sempre melhor que uma coisa invisível, né? A própria premissa do operador conceitual do livro, né, que é o Bourdieu, acho que poderia me dar razão. O próprio Bourdieu, inclusive, né, tematizou essa hostilidade ao longo da vida e falou muito, e muito melhor do que eu, evidentemente, né, e com muito mais experiência e cancha, sobre essa reação não é bem hostilidade, mas uma certa desconfiança ali, porque aparentemente você está traindo um pouco o espírito de corpo, né, quando você, enfim, né, quando você fala um pouco sobre as coisas. Tem uma citação na introdução, que é de alguém que não faz muito parte da construção teórica ali da premissa, mas que eu acho que a citação é boa, que é o Bruno Latour. Ele conta que uma vez ele foi num congresso quando existia, né, o Social Studies of Science, foi num congresso e alocaram ele numa cabana, inclusive em Petrópolis, enfim, né? Num chalé, assim, e ele foi dividir o chalé com alguém da Hard Science, sei lá, um químico, um físico. E aí esse alguém muito simpático, muito cordial, mas diz para ele assim, né, que, enfim, muito bacana a sua presença, mas você não é cientista, né? E aí o Bruno Latour, enfim, né, coloca assim que nunca passou pela cabeça de ninguém acusar alguém que estuda, sei lá, microbiologia de ser a favor dos micróbios por causa disso, né? No entanto, quando a gente estuda o nosso próprio universo, eventualmente parece que a gente está atraindo o espírito de corpo. O que é muito curioso, né? Porque o espírito de corpo não se mantém sem autoconsciência. Então, enfim, fica uma questão assim meio ambígua, né? Mas não sei se te respondi ou se viajei, mas. Enfim, eu sabia que essa fala de abertura um pouco mais pessoal ia trazer outras perguntas. Imaginei também que a pergunta do Arthur, como foi curta, traria uma outra dimensão. Enfim, eu já acrescentei, mas pelo menos duas perguntas aqui. Não vou fazer todas, mas a gente fica para uma próxima conversa. Mas eu vou usar uma que me fez pensar agora. Que você falou na abertura, que você ficou meio
surpresa com essa reação das pessoas saberem que existe um movimento anti-intelectual, anti-universidade, enfim, anti-intelectual de maneira geral, né? Vinda de figuras aí, vamos dizer, capitaneadas pelo Olavo de Carvalho, que talvez seja mais emblemática. Ele, enfim, apareceu de novo, mas é importante porque ele é essa síntese desse movimento. O melhor exemplo, talvez, ou o mais famoso. Mas, enfim, isso me fez pensar porque, de certa maneira, eu acho que essa surpresa ela pode ser genuína se você parar para pensar na história da universidade brasileira, não da instituição científica no Brasil, mas da universidade em si. Porque para fazer isso, a gente tem que dar um salto temporal não tão grande, para a década de 20, 30, 40, 50. Óbvio que sempre tiveram crítica para a universidade, óbvio inclusive para melhorar o funcionamento, mas o que acontece pós-eleição do Bolsonaro em 18, ela não tem precedente, acredito eu, porque nem durante a ditadura militar é, isso ocorre, inclusive tem uma expansão da pós-graduação, uma reestruturação, a criação da Unicamp, que é de onde você veio, enfim. Eu acho que eu até botei aqui uma conjuntura sem precedente, assim. Então eu acho que ela é genuína. E aí pensando nesse sentido, é, falando sobre de onde vem essa crítica, então você fala de zonas híbridas. Enfim, aí fica para a gente pensar depois de pensamento dessas zonas híbridas antes desse momento pós-18, né? Desse momento 2018, né? Dessas zonas híbridas antes de se constituir no Brasil. Mas aí que tá, você fala que essa crítica vem muito dessas zonas híbridas, né? Que são essas pessoas que estão posicionadas tem mais um tipo de capital e por capital científico. E a crítica delas não é para acabar com a universidade, é para acabar com o modelo de universidade. Eu queria saber, então, se você pudesse falar melhor, falar um pouco mais sobre que tipo de modelo eles querem evocar, é, e a partir de onde, geralmente, esses anti-intelectuais trabalham. Mas é sobretudo nessa questão de que tipo de modelo é esse de universidade que eles querem evocar e que a gente não cumpre digamos assim, essa doxa que eles tentam evocar. Ficou Bom, longa, mas João, perdão, ele ficou longa, mas acho que deu para. agora eu vou falar uns 50 minutos, né, se eu quiser responder. Não, assim, eu pretendo chegar na tua pergunta, mas antes só tu fez essa provocação, assim, do bolsonarismo ser um ataque sem precedentes. Eu acho que teve muita coisa ali sem precedentes, e, enfim, muita coisa. Mas, né, tem um esforço do livro, e meu, pessoalmente, que é assim, é muito tentador contar uma história do anti-intelectualismo como se fosse uma história das direitas. Eu tentei escrever esse livro todo sem mencionar a palavra Olavo de Carvalho. E eu acho que eu consegui, tipo, eu acho que eu não botei nem em nota, porque assim, é muito imediato, entende? E aí depois eu vou voltar nisso quando for a sua pergunta. E por que que eu não acho que isso dá conta, né? Primeiro porque seria mentira, né? Primeiro porque não é verdade, porque, enfim, isso não apenas desqualificaria projetos de universidade de direita que existem há muito tempo, e que, inclusive, né, são meio que o ar que a gente respira, mas a gente não percebe isso, né? Então, os dois primeiros capítulos exploram isso. Como também me parece que desqualificaria a própria ideia de esquerda, né? Porque existem maneiras de você ser de esquerda que não é você ser um grande fã do Estado e das instituições pesadas e etc, né? Então, e além disso, eu acho que metodologicamente não funciona. Porque senão você fica preso ao plano do discurso, e aí às vezes acontece de você ter um discurso que de repente se encaixa muito bem em duas posições, entende? E aí você vai ficar, enfim, trabalhando muito com o que, enfim, com o que as pessoas dizem a respeito do seu próprio discurso. Então, ao invés de pensar como história das direitas e das esquerdas, né, eu acho que a minha ideia era pensar uma história das homologias posicionais, né? Que seria o seguinte, que há em comum entre esses movimentos, e existem outros, né? Que, enfim, tinha que publicar o livro também, porque eu estou jogando o jogo. Mas o que há em comum entre esses movimentos é o fato de que eles possuem tipos de capital que não são o capital científico. Então, muitos deles têm muito capital econômico, muitos deles têm muito capital político, muito capital midiático, etc. Mas eles não conseguem converter isso em capital científico. Por quê? Porque a instituição, o campo acadêmico, né, o campo científico, tem barreiras de entrada. E isso serve tanto para, digamos assim, prevenir que determinados grupos entrem, e funciona também como trava, né, para grupos que eventualmente a gente gostaria que entrasse. Então, assim, eu acho, João, vou puxar um ponto, depois eu volto para a tua pergunta. Eu acho que, bom, se não é para pensar em termos de esquerda e direita, não é, né? Eu procuro não pensar assim. Primeiro, que isso não significa que esses movimentos não sejam da esquerda ou de direita, evidentemente. Só significa que para o tipo de critério, né, de recorte que eu escolhi, não me parece que isso seja uma boa métrica, né?
Mas eu acho que tem uma coisa, tu falou de 2018, eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado agora, né, localizar isso um pouquinho antes, eu acho que tem um problema em termos de Brasil, aí sim uma mudança sem precedentes, que como a gente conversava essa semana, né, o que que acontece quando você amplia de modo categórico o número de ingressantes no ensino superior, e com isso você amplia, evidentemente, o perfil, né? Me parece que nesse contexto aí, voltando um pouquinho também para essa trajetória mais pessoal, né? Como eu estava falando esses dias, eu disse que eu defendi a tese em 2018. Eu defendi a tese, o meu diploma, não, sei lá, meu certificado de doutora, lá já vem com a assinatura do Bolsonaro, né? Porque eu defendi em fim de 18, mas foi emitido no começo de 19. Nesse momento, 18, 19, já era um momento de muita retração nas expectativas sobre os efeitos positivos que essa expansão geraria, não só para a graduação, que eu não era mais graduanda, mas para nós pós-graduandos. Quando eu entrei em 2015, esse investimento não foi aleatório. Eu e muitos dos meus amigos, a gente tinha uma percepção de que, de fato, a gente ia virar professor universitário, que era uma percepção amparada na realidade. Estava abrindo muito curso, muita coisa, assim, etc. No entanto, essa expectativa ela se mostrou já em 2018, 19, por fatores Bolsonaro, mas não é só por isso, entende? Eu acho que aí é uma ingenuidade, achar assim, porque o Bolsonaro não gosta de universidade, não vai abrir concurso. Não é bem por aí que a coisa funciona, né? Isso tem a ver com uma dinâmica de escoamento de vagas, etc. E aí, João, a minha impressão é que a hostilidade tem um tipo de hostilidade que é uma hostilidade meio performática, meio estética, do tipo os intelectuais são uns nojentos, a gente não gosta deles, o que também é uma história riquíssima, enfim, que faz parte do jogo, mas tem uma crise aí de legitimidade que vem justamente do descumprimento de uma promessa, né? Quer dizer, como a gente conversava também a partir do texto da Lidiane, né? Quer dizer, quando a valorização social do diploma não acompanha a valorização econômica oportunizada pelo diploma, tu tem um descolamento, assim, da expectativa. Então, eu acho que a hostilidade, ela vem de muitos lugares, né? Ela tem a ver com essa imagem historicamente construída do intelectual como alguém, enfim, aí no capítulo 2 eu falo um pouco disso, né? Como alguém associado ao cosmopolitismo, associado à mundanidade, associado à ideia de que não tem vida prática, que não tem corpo, que não sabe fazer as coisas, portanto é um parasita, né? Então, tem essa longa história, mas tem também uma certa hostilidade, quer dizer, o que acontece? Quando a realidade objetiva, ela, digamos assim, no caso brasileiro, ela favorece a absorção desse tipo de ideia, porque de fato as expectativas foram frustradas, assim, sabe? Então, enfim, tudo isso para dizer, João, que, chegar no fim da tua pergunta, né, que se a ideia é não pensar esse problema como uma história das direitas, e se a ideia é não desconsiderar que a crítica eventualmente tem fundamento, né, quer dizer, que não é simplesmente uma coisa gratuita, eu acho que um caminho para pensar isso, que não seja só no plano do discurso político, seja justamente pensar essa homologia que tem a ver com discrepâncias de tipos de capital. E aí, nesse sentido, tu pergunta, né, qual é o tipo de modelo e etc. Eu estou partindo de uma premissa de que o tipo de grupo social está ligado, que pleiteia, que demanda, está ligado a um tipo de, digamos assim, modelo institucional, né? Então, por exemplo, as direitas, desde os anos 40, elas pensam um tipo de universidade dividido em dois aspectos. Então, tem uma parte da direita que pensa que tem saudade da universidade platônica, mandarim, etc., que pensa numa elite mais cultivada e tal. Tem uma parte da direita que acha que a universidade devia virar uma grande startup, né? São visões absolutamente opostas entre si, então não enfim, não tem um modelo da direita e um modelo da esquerda. E eu acho que o que tem, então, se não é exatamente um choque posicional de modelos, me parece que é um choque que tem a ver com, enfim, tanto com a função, né, qual é a finalidade dessa instituição aqui, e com o tipo de ideia de formação, né? Quer dizer, a gente, enfim, não dá também para a gente imaginar uma instituição que vai formar intelectuais como se fosse uma coisa que se autorreproduz, sem considerar a famosa realidade, né, que é a dinâmica de escoamento de postos de mercado de trabalho. Então, eu acho que o conflito, na verdade, é mais do que entre modelos, é uma negociação entre a nossa autoimagem e a realidade.
Eu acho assim fantástico. Jamais vou participar dessa coisa de novo, porque eu, ouvindo a Alexandra falando, já me surgiram mais perguntas que eu queria fazer. E daí isso acaba ficando um carrossel sem fim, mas eu vou engatar um pouco, Alexandra, no sentido do que tu estava falando, dessa expansão do ingresso ao ensino superior e essas visões dicotômicas mesmo dentro dos campos políticos. Assim, eu acho muito interessante, porque eu percebo muito essa dicotomia da grande startup e o retorno ao exclusivismo, à ideia de uma elite intelectual cultivada. Eu acho isso muito interessante. Mas daí eu penso dentro da seguinte maneira: esse pessoal que não está dentro desse discurso político, pessoal que está ingressando na crítica porque de alguma forma se sente afetado, porque de alguma forma sente que poderia ou deveria participar. Comprar a crítica é comprar o pacote inteiro, no sentido de comprar a crítica de que a universidade precisa ser reformada por alguém que não está dentro da universidade. Tu compra a visão de mundo junto ou tu acha que é possível separar essas dicotomias? Bom, Arthur, tem um sociólogo, para variar, né, que eu gosto muito sempre de citar, porque eu acho que ele sempre que surge uma pergunta como essa, inclusive dá para responder discordando dele, mas como a frase é boa e eu gosto de frases boas, a frase é assim: nunca ninguém defende só uma tese. Sempre alguém defende uma tese e a pessoa defende um mundo em que essa tese está em casa. Então, assim, eu acho que tu não compra necessariamente o pacote todo no sentido do pacote político todo, até porque não vem de lugar nenhum esse discurso político coeso, coerente e estável, né, de nenhum tipo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você compra, se não o discurso político inteiro, você compra uma imagem de universidade. Isso não significa que você saiba que está comprando, muito menos que você tenha autoconsciência a respeito, de se isso vai ser benéfico para você ou não. Tem dois caminhos assim que eu gostaria de tirar dessa tua pergunta, se tu me permite ser um pouco mais elusivo, né? O primeiro é o seguinte: eventualmente, eu não acho, né, que a gente não tem que fazer crítica, né, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente não tem que fazer só crítica, mas a crítica é importante, né, evidentemente. E nem toda crítica digamos assim, tem que ser combatida, respondida, né? Eu acho que às vezes a gente tem que só, enfim, aceitar e pensar um pouco, ver o que a gente pode fazer também, né? Enfim, não é propor nada muito apocalíptico. Porém, eu acho que tem uma dimensão da crítica que é o seguinte: a ideia de crítica, ela é, de modo amplo, ela parece ser a nossa grande tarefa e ela parece ser, e parece, isso, há 100 anos que o intelectual aparentemente é definido como alguém que faz crítica. E eu acho que isso causa um problema, porque quando a crítica é a mercadoria central, ou seja, a crítica é a grande capitalização. A gente vê isso em muito tipo de discurso, né? Por exemplo, veja como tem uma afinidade entre um discurso professoral, que pode ser feito num auditório, enfim, com alunos, o discurso assim: não, veja, essa é uma dimensão desde sempre ocultada por vários tipos de camadas, não sei. Isso é uma crítica válida, muito comum e tal. Veja a afinidade disso com uma ideia do tipo assim: não, agora eu vou contar para vocês a verdade que desde sempre foi ocultada por seus professores de história, etc, etc. Das duas coisas precisa ser mentira. Mas essa afinidade, ela conta, ela dá alguns indicativos sobre como a própria ideia de crítica, ela capitaliza quem faz. Então, a impressão que eu tenho é que, por que que eu acho que isso não é uma coisa muito autoconsciente? Ou às vezes é, né? Eu prefiro achar que a pessoa não é autoconsciente do que achar que ela é cínica, né? Eu tento dar o benefício da dúvida. Mas que é a seguinte coisa, né? É a pessoa que está posicionada dentro do campo científico, às vezes bem posicionada, normalmente bem posicionada, o que significa, em termos de Brasil, ter um cargo estável, né? Ter um trabalho, ter um emprego, etc. E essa pessoa, ao perceber que a crítica é enfim, uma commodity simbólica valiosíssima, ela passa, então, a adotar um discurso crítico que não se sustenta com a própria posição, entende? Então, aí tem muitas modulações desse discurso, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a pessoa, esse tipo de discurso, né, que faz esse uso dessa crítica de maneira um pouco predatória e autocelebratória, né, quer dizer, eu estou denunciando todo mundo porque eu certamente não caibo na denúncia, né, enfim. Eu acho que isso acaba não fazendo com que a pessoa tenha que comprar o pacote inteiro, mas isso acaba sendo o famoso tiro no pé, né, porque por mais que a pessoa ache que a estratégia dela seja mobilizar a crítica para não parecer por um segundo que ela quer defender aquilo na qual ela trabalha, daquilo na qual ela faz parte, o que já é para mim assim, surpreendente, né? Quer dizer, porque eu posso ter posições críticas, mas eu defendo esse negócio assim até o final, né?
Agora, se para que a minha posição seja melhorada, eu preciso implodir a minha circunstância, aí eu vou ter que citar um outro grande frasista, né? Que é o Ortega y Gasset, que é eu sou eu e minha circunstância. Se ela não se salva, eu não me salvo, né? Então, eu acho que esse é você compra é como se você estivesse assim andando na rua, sabe quando você está indo, passa num quiosque, alguém te dá uma revista, você acha que é brinde, aí você tem uma cobrança astronômica no seu cartão de crédito que você nunca mais consegue cancelar, sabe? Eu acho que às vezes o custo de se capitalizar simbolicamente através da crítica, ele pode ser muito alto, sobretudo se você não percebe, enfim, né? Se você não percebe o tamanho, a proporção do estrago que eventuais posturas como essa podem causar, né? Mas acho que é do jogo também. Eu acho que, enfim, não dá para imaginar que nós vamos criar aqui uma comunidade muito sensível à preservação institucional, que eu entendo perfeitamente que as pessoas tenham outras visões sobre o mundo acadêmico, outras finalidades, acham que ela deve servir para outras coisas. Então, essas pessoas também disputam do jeito delas, né? Eu não estou querendo dizer que essa estratégia é uma estratégia ruim ou mal intencionada. Mas me parece que do ponto de vista estratégico, né, porque na verdade a grande coisa que me interessa é isso, como é que a gente faz para responder às críticas e se defender, né, digamos assim. Desse ponto de vista, me parece uma estratégia um pouco inocente, parecida com aquela de 2018, do tipo, nossa, que coisa, né? As pessoas não estão dispostas, num contexto de escassez total, a patrocinar um estilo de vida que a gente ostenta como se fosse um mandarim, né? Então, eu acho que, enfim, nem sei se eu te respondi de novo, né, Arthur, mas as suas perguntas dão ensejo. Bom, olha, eu, enfim, queria manter ainda nessa questão sobre crítica, porque eu acho que ela é talvez aí óbvio, é sobre universidade, mas a crítica, que você falou, talvez ela seja uma grande mercadoria nesse, nesse jogo do campo científico. Enfim, a gente tenta falar que fazemos críticas e para isso a gente tenta com a crítica se manter socialmente relevante. Enfim, é um pouco complexo demais. Eu tinha outras duas perguntas que você acabou de implodir nessa resposta, mas eu vou tentar pegar ali uma que deriva dela, dessas duas perguntas, que ainda é sobre crítica, é em relação a qual é a dificuldade agora, e aí falando, você falando como uma intelectual, uma professora universitária, que fez um livro falando sobre o campo acadêmico, em que pode ser, talvez, de uma maneira é, mal interpretada, também uma crítica direta, que não teria problema nenhum também, mas, enfim. Quais são as dificuldades? Você falou do Bruno Latour no começo, né? Nunca vi ninguém estudar micróbio e defender microbiologia e defender os micróbios. Mas quais são os tipos de dificuldade que você enxerga quando você fala sobre esse tipo de assunto em relação à reação nos eventos, enfim? Porque, de novo, né, falar sobre aquilo que você faz parte, além de ser uma dificuldade, eu acho que nem todo mundo gosta de ouvir. Então, qual é a dificuldade desse papel de estar nesse tipo de posição com esse objeto de estudo? Tá, João? Bom, primeira e mais importante, errar, né? Porque, evidentemente, eu faço parte da conversa evidentemente, eu posso interpretar a parte, quer dizer, todo mundo interpreta a partir da sua posição, né? Mas isso demanda um exercício de clareza muito constante a respeito de qual condição é essa, né? Enfim, então eu acho que tratar sobre um tema do qual estão os próximos enfim, tem um risco, né? Enfim, essa é a primeira coisa. Do meu ponto de vista, eu acho que tem assim, uma dificuldade que, pelo menos na abordagem do livro, e na minha, né, enfim, de modo geral, seria uma dificuldade disciplinar, né? Eu acho que é um tema, sobretudo uma abordagem, e a pessoa pode muito bem sentir falta de uma certa historicidade, sobretudo de uma historicidade no plano do discurso. Eu tento argumentar, né, que esses casos, eles compõem, digamos assim, uma história como se fossem um conjunto de contos, não necessariamente uma narrativa unificada, justamente porque eu penso a partir das posições. Mas eu acho que existe uma certa dificuldade em relação a esse tema e essa abordagem, justamente serem reconhecidos como parte do jogo disciplinar no qual estão inscritos, no qual eu estou inscrita. E essa dificuldade não é uma dificuldade menor quando é preciso disputar financiamentos, editais, etc. Então, também é um preço a pagar, né? Agora, do ponto de vista, assim, das reações de colegas, né, eu acho que, enfim, primeiro que a gente tem um código de decoro que eu acho que me protege, né, de certa pessoa pode até pensar e tal, mas acho que em certo sentido estarei protegida.
Mas eu acho que tem muita gente interessada em pensar sobre isso, não necessariamente escrever livros sobre isso, porque as pessoas percebem a animosidade, as pessoas percebem que tem um problema, que tem um elefante na sala e etc. E assim como o tema que você estuda, né, João, que diz muito respeito, assim, é muito direto, se vê a reação das pessoas, esse tema também desperta esse tipo de reação, porque entre acadêmicos, entre universitários, porque é uma coisa que todo mundo partilha, né? Todo mundo está na universidade, todo mundo, e mesmo dentro e fora, né? É o tipo de assunto que todo mundo tem uma opinião para dar, e etc. Tal. Então, assim, eu acho que a reação positiva, eu vejo ela, eu percebo ela quando as pessoas, eu vejo que as pessoas têm uma certa. Nossa, a gente realmente, isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Então, é curioso. Por um lado, não sei se isso se valida, não sei se os meus pares validariam isso como um livro, um bom livro da história, no sentido tucu da disciplina. Mas eu acho que eu não tenho tido problemas, ao contrário, assim, né? Tenho tido recepções boas e tal, né? Na medida do reconhecimento da importância de tratar o tema, né? E, enfim, então eu acho que é um pouco por aí, mas é lógico, né? Então, assim, só resumindo, eu acho que tem um risco, que é o risco de errar, tem o risco de ser interpretada como uma dose um pouco violenta de vacina, né? Quer dizer, foi um pouco demais e tal. Ou sei lá, né? Igual a AstraZeneca, lembra que tinha a AstraZeneca que dava uma reação totalmente, né? Ficava com o braço coxo 5 dias, e tal. Então, pode ser uma coisa assim meio desproporcional. Mas eu acho que, de um ponto de vista positivo, né? Para não ser só um horizonte catastrofista aqui, eu acho que isso se soma ao esforço da comunidade, não só historiográficos, sociólogos, né? Enfim, que estão tentando pensar sobre a universidade. Tem muita gente boa que pesquisa sobre isso e que, às vezes, não necessariamente tem isso como horizonte de pesquisa, mas que está disposto a se colocar publicamente para falar sobre o tema, né, e tal. Então, a minha ideia é me somar a esse esforço de auto-objetificação, e aí cada um soma com um pedaço ínfimo e eventualmente equivocado que consegue, né? Essa foi a minha tentativa. Não, maravilha, Alexandre. E eu acho que eu tenho pelo menos uma última pergunta, que é uma coisa que me pegou bastante de um dos capítulos do teu livro específico, que é o capítulo especificamente falando sobre as TED Talks e os tweets, toda essa moda de tecnologização. E Sei eu que acho você que isso gosta. pegou. Não, eu acho que me pegou um pouco aqui essa ideia de que, como nesse espaço universitário, a gente criou uma tendência a um cientificismo que é meio padronizado, e a gente aparece. Uma das soluções, chega até a mencionar que alguns pesquisadores comentam, é a busca pelo retorno ao estilo, né? A busca pelo retorno à identidade própria dos pesquisadores. Eu queria. Mas como isso funciona numa sociedade que a gente também está tentando aproximar a universidade, e esse modelo de padronização foi utilizado muitas vezes para facilitar o nosso trabalho e tornar ele mais inteligível, em uma contraposição em que o estilo próprio, a individualidade, é mais associado àquela universidade antiga, a universidade da elite intelectual dos cafés. Como é que funciona essa dicotomia? Tem um pouco a ver com que estilo, mas eu vou recuperar a coisa dos TEDs, porque assim, me chamou muito a atenção que o que acontece? Quando a pessoa ia palestrar no TED, ela recebia um manual lá escrito pelo Chris Anderson, e esse manual ele tinha dicas, desde dicas assim. Leve o seu próprio ferro de passar roupa antes da conferência, porque pode ser que o do seu hotel seja 220, coisas assim, muito ordinárias e tal. E ao mesmo tempo conviviam com isso dicas do tipo assim: não comece entregando ouro na sua fala, não seja claro sobre o ponto que você quer chegar logo no começo, porque senão as pessoas vão perder o interesse em escutar. Aí você fica imaginando um estudante chega num congresso científico, né, numa reunião, e diz o seguinte: olha só. Eu tenho essa pesquisa aqui, mas eu vou manter um suspense aqui sobre os objetivos da minha pesquisa para que vocês, enfim, fiquem envolvidos com a minha narrativa. A pessoa, quer dizer, fazer isso ela até pode, né? Mas não é aconselhável, né? Quer dizer, a ideia de clareza, e tem um livro da Lorraine Daston sobre isso, muito interessante, né? Que aparece ali também. A ideia de clareza, ela vem da própria ideia de comunicabilidade da ciência. E aí, falando ciência de modo genérico, porque a exigência para que a gente tenha um estilo menos rebuscado, ela é só para ciências humanas, né? Ela não aparece do mesmo jeito na odonto, que acho que é um dos pontos desenvolvidos ali também, né? Por que que as pessoas esperam
coisas diferentes de uma área e de outra, né? Porque da odontologia a pessoa espera ficar sem dor de dente. Nem que para isso a pessoa precise fazer um paper escrito em uma línguas e cálculos, etc. Quer dizer, a pessoa não tem ingerência sobre aquilo. Ela quer simplesmente viver numa sociedade que colhe os benefícios da odonto, ou de qualquer outra, enfim, né? Usei a odonto de exemplo. Agora, no caso das ciências humanas, né, parece que a ideia de clareza, primeiro que eu não acho que clareza seja o contrário de estilo, né, Arthur? Eu acho que, na verdade, enfim, ele é um tipo de estilo. Eu acho que o que as pessoas esperam, né, que causa esse problema, e que pessoas, né? Isso é uma coisa interessante também, porque eu não sei, eu não saio na rua quando eu falo que eu sou professora universitária, ninguém diz para mim que eu tenho que escrever de modo mais simples. Nunca me aconteceu andando na rua. Mas, dentro da universidade, eu vejo muito isso. Então, eu acho que isso aparece mais como uma autocrítica, quer dizer, vou usar de novo outra frase, né, clássica, acordei frasista, né, que parece a definição de amor do Lacan, né, que é dar o que eu não tenho para quem não quer. Quer dizer, quem quer? Quem quer que a gente faça isso, entende? Então, eu acho que talvez isso tenha mais a ver com uma resposta interna nossa, a uma crítica que a gente acha que a gente pode receber, porque as pessoas percebem que quando entram na universidade, num país como o Brasil, elas passam a fazer parte de um grupo de elite, de um grupo seleto, né? De elite no sentido amplo. Então, é como se fosse uma maneira, né, da gente dizer, não, não, imagina, né? Isso aqui não, né? E aí eu acho que isso pode causar um problema, que é esse que tu coloca na tua pergunta, né? Quer dizer, eu acho que a clareza é importante, mas a autoria é importante também, né? Então, assim, acho que essa dimensão do estilo, primeiro que eu não acho que ela precise vir, como eu te disse, né, da eliminação da clareza, mas ela parece recuperar um elemento de pessoalidade, de personalidade, digamos assim, que desde o século XIX entra em confronto com o que a gente fez para ser validado pela sociedade. A gente disse o seguinte, não, olha só, a gente está aqui falando não é o que a gente acha, não é o que a gente é, a gente está aqui sempre por uma questão, a gente é objetivo no tratamento dos fatos. Veja que paradoxo. Então, a gente tem que, para que a gente seja, digamos assim, reconhecido como detentor, digamos assim, da ciência legítima. A gente precisa da objetividade, porque a gente não vai convencer ninguém falando, não, me escute o que eu tenho a dizer porque eu sou uma boa pessoa. A gente não vai convencer com esse argumento. Então, a gente tenta convencer com o argumento da objetividade, mas internamente isso não se sustenta. E eu acho que a gente vê isso, enfim, né? Basta que andando na rua alguém conte uma história claramente, né? Ah, porque o meu tio na ditadura militar disse que não tinha isso, não tinha aquilo. A pessoa vira o maior objetivista, diz, não, não, mas isso são versões. Nós trabalhamos com fatos. A gente sabe que isso é importante, essa retórica é importante para a nossa legitimidade pública. Essa pessoa, dentro do espaço acadêmico, a última, deve fazer 90 anos que ninguém ouve essa frase. Nós trabalhamos com fatos. Quer dizer, isso pega muito mal, em certo sentido, porque o estilo em voga, digamos assim, não é esse, né? Então, eu acho assim que, para resumir, Arthur, não tenho resposta para a tua pergunta, né? Mas eu acho que um caminho, né, é a gente pensar com autoconsciência. Quer dizer, como é que a gente participa disso que a gente acha que é uma crítica dirigida a nós, né? E como é que às vezes a gente participa de modo alegre ou às vezes de modo bem intencionado, justamente fazendo o que eu falava antes, né? Pegando a crítica e transformando ela num certificado de pessoa confiável, né? Como se uma coisa equivalesse à outra. O que permite por mais que a gente sustente para fora o discurso da objetividade, me parece que faz parte também da construção da imagem do intelectual essa ideia da pessoa, né? Essa ideia, enfim, que tem a ver com o próprio a epígrafe do livro, né? E tal, com a ideia de dom, com a ideia de carisma, e etc. Então, de fato, é uma equação dificílima, mas eu acho que a primeira coisa que tu faz para montar para resolver uma equação é montar ela, né? Então, enfim, o esforço é um pouco esse. Enfim, eu acho que a gente já pode já estar até se encaminhando para o final, e aí depois até se eu vou fazer uma pergunta, se o Arthur quiser emendar outra no final, para fechar, eu acho que dá para juntar. Enfim, eu acho que é muito importante assim a gente falar sobre esse mundo que a gente vive, né? Porque acho que aqui ninguém tem a pretensão de mudar o mundo, mas pelo menos entender. Eu acho que é muito importante para você tentar propor alguma coisa. Eu acho que é esse um dos esforços, não só do livro, mas de toda, né, de todos os projetos que você é, vem propondo na universidade, sobretudo ali na UERJ, enfim. E eu acho que a grande coisa disso é qual é a função social desse grande empreendimento chamado universidade. Que ela tem, enfim, bastante, tem muitos,
mas também não são todos. Enfim, está sempre em disputa. E aí, como um agente nesse campo, de novo, uma professora universitária que está em contato direto com os alunos que vamos é a primeira peneira, né, dessa do que virá pela frente, né, do que formarão os cientistas. Como então você vê a partir agora, a partir das suas aulas, você vê essa iniciativa dos alunos em querer entender melhor esse campo, essa receptividade desses temas que trabalham em diversas disciplinas? Você tem visto isso com melhor, essa disposição melhor dos alunos? E aí, se o Arthur quiser emendar uma nessa aí, pra você responder e fechar tudo, e depois mostrar o livro, claro, acho que dá para a gente fazer. João, eu vou responder a tua pergunta justamente em forma de fechamento, então, digamos assim, né? É, assim, eu acho que não tem problema nenhum das pessoas não se interessarem pelo seu tema, pelo amor de Deus, isso é, enfim, né, totalmente do jogo. Mas eu percebo que quando eu falo sobre esses assuntos, às vezes em sala de aula, em eletivas e tal, primeiro, isso desperta um certo interesse, porque é um pouco sobre a gente, né? Mas, sobretudo, desperta uma sensação, isso eu estou falando a partir dos relatos dos estudantes, né? Desperta uma sensação do tipo, quem falava isso? Quer dizer, mas como assim, né? Tipo assim, uma sensação um pouco assim, como eu vou te dizer, João? Tipo, embora esse seja um tema abordado por muita gente, tem uma longa tradição, é como se não fizesse muito parte da nossa cultura disciplinar, perder tempo pensando sobre coisas muito pedestres, né? Sobre coisas que são meio nota de rodapé, assim. Isso não isso é uma disputa de método, mas é também uma disputa de currículo, enfim, outras questões também, né? Que tem a ver com isso, né? Quer dizer, é como se, primeiro, pode parecer muito autolaudatório, autocelebrativo, do tipo, como assim? Nós mesmos somos objeto digno de pesquisa, né? Num outro sentido, eu acho que pode parecer um pouco, como eu estava dizendo antes, né? Um pouco incômodo no sentido assim, quando você vai pensando um pouco sobre a situação, se você for uma pessoa de tendências mais pessimistas, a tendência é que você fala, né? Você fica um pouco assim, né? Quer dizer, tende a ser uma coisa meio, a destruir um pouco aquela ideia de que, tipo assim, não, se eu estudar, e descobrir a verdadeira teoria, eu vou conseguir ascender. Tem outros condicionantes, tem outras dinâmicas. Então, enfim, é uma operação de desencantamento. Não vou falar a frase que eu sempre falo sobre isso, também o Arthur não aguenta mais, é das velhas igrejas, mas é isso que eu quero dizer. Então, acho que tem um pouco da operação do desencantamento. Mas tem um terceiro elemento, e aí eu registro aqui para fechar, né, que eu acho que a partir de um encontro de pesquisas com alunos, enfim, da graduação e da pós-graduação, a impressão que eu tenho é que isso faz sentido, tem feito sentido para algumas pessoas, o que muito me prestigia e o que muito me deixa, assim, com vontade de pensar que estou só começando, né? Enfim, vamos aprimorar essa vacina, essa tecnologia aí, porque eu acho que, enfim, né? Que a gente se posicione numa fronteira eventualmente arriscada, quando a gente faz junto, né? Quer dizer, quando tem mais gente no projeto, enfim. Aí eu já vou começar a ficar sentimental, então eu vou mostrar a capa do livro, que é essa daqui, que foi publicado pela editora Autografia. Então, enfim, convido, né, quem estiver assistindo, tiver interesse pelo tema, se quiser, enfim, começar a participar dessa conversa e quiser fazer a crítica, eu não desgosto de crítica, acho importante, me prestigia muito recebê-las. E é isso, João. Agradeço você, agradeço o Arthur. Só queria dizer que hoje é feriado, né? Uma manhã de feriado, estamos aqui fazendo isso no feriado, e eu acho que isso significa um pouco também sobre essa dinâmica aí que a gente desenvolveu nos últimos meses. É isso, a gente tem. Você falou que contribuir infamente, contribui com os 2 centavos, ou como diria a. Como é que é? Aquela economista que faleceu, acho que é. Esqueci o nome dela, que era do PT, a nossa gota de fel, sei lá, enfim. A gente vai. A gente vai tentando aos poucos aí, enfim, falar sobre a universidade, que é um tema que eu gosto muito. E é isso, Ali, obrigado de novo por estar Obrigada. nesse feriado aqui de manhã. Enfim, Arthur, também brigadão por ter aceitado. Acho que sem você eu ficaria talvez muito mais inseguro para fazer essa entrevista. E, enfim, é isso. Obrigado a todos que nos ouviram até agora.